Você sabia que uma das filosofias mais poderosas da história nasceu em uma varanda? Sim, uma simples varanda em Atenas deu origem a um dos movimentos mais influentes do pensamento humano, o estoicismo. Mas o que você talvez não saiba é que por trás dessa filosofia de serenidade e autocontrole existem histórias curiosas, polêmicas e até mesmo cômicas. De um fundador que perdeu tudo num naufrágio a um imperador que escrevia reflexões enquanto seu império desmoronava, o estoicismo não é apenas sabedoria, é sobrevivência, ironia e uma boa dose de humanidade. Hoje, você vai descobrir curiosidades sobre a escola estoica que quase ninguém conhece e que vão mudar a forma como você enxerga essa filosofia milenar. Prepare-se, porque o estoicismo que você conhece pode não ser bem o que você imagina. Tudo começou com um homem chamado Zenão de Cítio, mas o que poucos contam é como ele se tornou filósofo. Zenão não nasceu um sábio, nasceu um comerciante. E seu destino parecia ser o mar, não os livros, até que um dia um naufrágio mudou tudo. Ele perdeu toda a sua carga, quase perdeu a vida, e acabou sozinho em Atenas, sem dinheiro, sem amigos e sem rumo. Desesperado, entrou em uma livraria. Pegou um livro de Xenofonte, discípulo de Sócrates, e ficou fascinado com a ideia de um homem que não era dominado pelo destino, mas pela razão. Zenão ficou tão inspirado que perguntou ao livreiro onde poderia encontrar pessoas como aquele filósofo, e o livreiro apontou para um homem que estava passando na rua, Crates de Tebas, um cínico. A partir daí, Zenão se tornou um estudante dedicado. Mas ele queria algo novo, uma filosofia mais prática, mais acessível, que ensinasse não apenas a pensar bem, mas a viver bem. E assim nasceu sua escola, que ele começou a ensinar em uma varanda pública, chamada em grego de Stoa Poikile, ou pórtico pintado. Foi daí que veio o nome estoicismo. Curioso, não é? Uma filosofia que moldaria imperadores nasceu literalmente na calçada. Diferente de outras escolas filosóficas da época, o estoicismo não tinha prédio, nem hierarquia, nem cobrança. A estoa era um espaço aberto. Qualquer um podia participar. E esse era justamente o ponto. A filosofia estoica não era feita para intelectuais, era feita para pessoas comuns. Pescadores, soldados, comerciantes, todos podiam aprender a lidar com as emoções, com a perda e com as incertezas da vida. A ironia é que, apesar de ser uma escola aberta, muitos dos seus seguidores se tornaram figuras altamente influentes, reis, generais, políticos e até imperadores romanos. E talvez o mais curioso, o estoicismo se espalhou sem nunca ser imposto. Não havia templos, nem rituais, nem pregações, apenas exemplos vivos de pessoas que encaravam a vida com serenidade. O que começou como uma filosofia de rua virou um modo de vida que atravessou séculos. Você já ouviu falar que filosofia e política não se misturam, certo? Os estoicos provaram o contrário. Um dos grandes nomes da escola estoica, Sêneca, foi conselheiro do imperador Nero. Sim, aquele mesmo, o polêmico. Mas o que poucos sabem é que Sêneca viveu um dilema constante. Como manter seus princípios filosóficos enquanto servia a um governante instável e cruel? Ele escreveu inúmeras cartas e tratados sobre ética, autocontrole e sabedoria, enquanto via de perto o poder corromper os homens. No fim, acabou condenado à morte, forçado a tirar a própria vida, mantendo até o último instante a calma e a dignidade que pregava. Outro exemplo foi Epicteto, que começou como escravo e se tornou um dos filósofos mais respeitados do mundo antigo. Para ele, a verdadeira liberdade não vinha do status social, mas da capacidade de controlar o que acontece dentro de si. E no topo dessa linhagem estoica veio Marco Aurélio, o imperador filósofo. Enquanto enfrentava guerras, pestes e traições,
Ele escrevia em seu diário reflexões profundas sobre paciência, humildade e propósito. Essas anotações, que ele nunca planejou publicar, se tornaram o livro Meditações, um dos maiores tesouros da filosofia. A curiosidade aqui é simples, mas poderosa. A filosofia que nasceu nas ruas chegou até o trono. E mesmo no poder, o estoico mais importante da história ainda via a si mesmo como um aluno da vida. Quando ouvimos falar em estoicismo, pensamos em frases inspiradoras. Mas a verdade é que os estoicos tinham exercícios mentais e físicos bem curiosos. Por exemplo, havia o exercício da premeditação do mal, premeditatio malorum. Todos os dias, um estoico imaginava o pior cenário possível: perder um amigo, adoecer, falir. Isso não era pessimismo, era treino. Eles acreditavam que, ao visualizar o pior, você fortalecia a mente para suportar qualquer adversidade. Outra prática era a voluntária pobreza. Alguns estoicos, mesmo sendo ricos, passavam dias vivendo com o mínimo, comendo pouco, dormindo no chão, vestindo roupas simples. Era um lembrete de que a felicidade não depende do conforto, mas da força interior. E talvez uma das práticas mais interessantes fosse a autoavaliação noturna. Antes de dormir, o estoico refletia sobre seu dia. O que fiz bem? O que fiz mal? O que posso melhorar amanhã? Era uma espécie de checklist da alma. Essas pequenas rotinas eram, na verdade, ferramentas para manter a mente livre das emoções destrutivas. Curiosamente, muitas dessas práticas foram incorporadas à psicologia moderna, especialmente à terapia cognitivo-comportamental, TCC, criada quase 2000 anos depois. Há um mito de que o estoico é uma pessoa fria, sem emoção. Mas isso está longe da verdade. Os verdadeiros estoicos não rejeitavam as emoções, apenas não queriam ser dominados por elas. Eles acreditavam que sentir tristeza, raiva ou medo era natural. O erro era permitir que essas emoções controlassem nossas ações. Outra curiosidade pouco conhecida é que muitos estoicos eram extremamente espirituosos. Zenão, por exemplo, era conhecido por suas respostas irônicas. Certa vez, quando zombaram de sua aparência magra, ele respondeu: "Prefiro parecer fraco do que ser fraco de caráter." E há também a história de Crisipo, um dos sucessores de Zenão, que teria morrido rindo. Sim, literalmente. Conta-se que, ao ver um burro tentando comer figos, ele riu tanto da cena que acabou sufocado de tanto rir. Difícil imaginar um final mais simbólico para um filósofo que acreditava que a virtude está na aceitação da vida, até mesmo de seus absurdos. O que talvez mais impressione é como o estoicismo sobreviveu ao tempo. Mesmo sem templos, sem dogmas, sem líderes, ele influenciou pensadores cristãos, cientistas renascentistas, escritores iluministas e até CEOs do Vale do Silício. Hoje, grandes nomes como Tim Ferriss, Ryan Holiday e Naval Ravikant seguem os princípios estoicos para viver com mais foco e propósito. E em um mundo dominado por distrações, redes sociais e ansiedade, os ensinamentos da Estoa parecem mais atuais do que nunca. Afinal, o que Zenão dizia há mais de 2000 anos continua sendo um lembrete poderoso. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. O estoicismo nunca morreu, porque fala diretamente com a condição humana, com nossos medos, perdas e buscas por sentido. O estoicismo nasceu de um naufrágio, cresceu em uma varanda e sobreviveu por mais de 2000 anos. E talvez o motivo seja simples. Enquanto o mundo muda, as emoções humanas continuam as mesmas. Por isso, cada lição deixada por esses antigos pensadores continua ecoando, como um lembrete silencioso de que a verdadeira força está dentro de nós. Então, da próxima vez que você se sentir perdido, frustrado ou dominado por emoções negativas, lembre-se dos estoicos.
Eles também sofreram, também caíram, mas aprenderam algo essencial. Não controlamos o mundo, controlamos apenas nossa reação a ele. Se você gostou dessa jornada pela história e pelas curiosidades estoicas, curta o vídeo, se inscreva no canal Estúdio Estoico e continue explorando com a gente as ideias que moldaram o mundo. Porque às vezes, uma simples filosofia pode mudar completamente a forma como você vive.